Meu filho e sua esposa viajaram de férias, deixando-me sozinha com meu neto de 8 anos. Ele era considerado mudo desde o nascimento. Quando a porta se fechou atrás deles, o menino se endireitou, olhou diretamente nos meus olhos e falou em voz baixa. Meu sangue gelou com suas palavras. Vovó, o papai não é meu pai de verdade. E eu sei quem é. O ar pareceu desaparecer da sala. A pequena árvore de Natal no canto, com suas luzinhas baratas compradas na 25 de março, piscava em vermelho e verde, lançando sombras tremidas nas paredes descascadas do apartamento. Lá fora, na rua do bairro da Liberdade, São Paulo seguia seu ritmo febril de fim de dezembro. Buzinas, vendedores gritando rabanada quentinha. O cheiro doce de canela e cravo misturado ao escapamento dos ônibus. Mas dentro de casa, o silêncio que eu conhecia há 8 anos, aquele silêncio pesado, quase sólido, que envolvia Pedro como uma bolha, tinha acabado de se romper. Eu, Maria Helena dos Santos, 65 anos feitos em setembro passado, fiquei parada no meio da sala com a bolsa ainda pendurada no ombro. Meus dedos apertaram a alça de couro rachado como se fosse a única coisa me mantendo de pé. Pedro continuava me olhando. Seus olhos castanhos, iguais aos de João na infância, estavam arregalados, mas não de medo, de alívio, talvez. Como se falar aquelas palavras tivesse sido uma tarefa que ele carregava há muito tempo. Pedro, meu Deus. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Sentei devagar no braço do sofá, com medo de que as pernas não me sustentassem. Você está falando. Está falando mesmo. Ele assentiu devagar, como se testasse o próprio som. Depois, com uma naturalidade que me partiu o coração, continuou. A mamãe disse que era segredo. Disse que se eu contasse, o papai ia embora e nunca mais voltava. Então eu calei. Mas agora eles foram embora de viagem, e eu não aguento mais calar. Cada palavra era um golpe. Ana, minha nora, sempre tão educada, sempre com aquele sorriso contido que eu achava ser timidez. Ana, que me ajudava a fazer o pavê de Natal, que elogiava minha farofa, que me chamava de mãe com uma ternura que eu, viúva há 10 anos, tinha aprendido a acolher como um presente raro. Ana tinha mentido. Não só para João, meu único filho, mas para todos nós. Vem cá, meu menino. Abri os braços. Ele hesitou um segundo, depois correu e se jogou no meu colo. Seu corpinho magro tremia. Senti o calor da sua cabecinha contra meu pescoço e comecei a chorar baixinho, sem alarde, como aprendi a fazer desde que Antônio morreu naquela curva da Fernão Dias, na véspera de Natal de 2015. Conta tudo, Pedrinho. Desde o começo. A vovó está aqui. Ninguém vai te tirar de mim. Ele se afastou um pouco, enxugou o nariz na manga do pijama de flanela com estampa de Papai Noel e começou a falar, devagar no início, depois mais rápido, como se as palavras estivessem presas há anos na garganta. A mamãe chorava muito quando achava que eu estava dormindo. Uma noite eu ouvi ela falando no telefone. Disse assim: Carlos, eu não posso. O João perdoou, mas se ele souber que você ainda liga. Depois ela desligou e chorou mais ainda. Eu perguntei no outro dia o que era perdoou. Ela ficou branca e disse que era coisa de adulto. Mas eu já sabia que tinha algo errado. Então comecei a fingir que não falava com ninguém. Na escola, na frente do papai, na frente dela. Só falava sozinho no quarto, bem baixinho, para treinar a voz. Meu estômago virou do avesso. Carlos. Um nome que eu nunca tinha ouvido na boca de Ana ou de João. Um nome que agora se instalava na minha cabeça como uma farpa. E esse? Carlos, você já viu ele? Pedro balançou a cabeça. Mas ele manda presente. Todo ano, antes do Natal, chega um pacote pequeno na portaria. Sem remetente. Dentro tem um carrinho, ou um jogo, ou um livro de colorir. A mamãe sempre diz que é do Papai Noel secreto. Mas eu sei que é dele. Porque uma vez veio um bilhete dentro do pacote. Só dizia: você é especial. Um dia a gente se encontra. Eu escondi o bilhete debaixo do colchão. Fechei os olhos com força. A raiva subiu quente pelo peito, misturada com uma tristeza tão funda que parecia me afogar. Meu filho, meu João, que eu criei sozinha, que estudou à noite enquanto trabalhava de dia, que casou com Ana achando que finalmente teria uma família completa, estava sendo traído há anos. E eu, a mãe, a avó, a rocha da casa, não tinha percebido nada. Você já contou isso pro seu pai? Não. A voz dele era um fio. Ele ia ficar triste. Ele já fica triste às vezes. À noite, quando acha que eu estou dormindo,
Eu ouço ele chorando no banheiro. Baixinho, como se doesse respirar. A imagem me atravessou como uma faca. João, meu menino forte, trancado no banheiro, engolindo soluços para não acordar o filho. Para não me acordar. Para não admitir que a vida que ele construiu com tanto esforço estava rachada por dentro. Levantei devagar, ainda com Pedro no colo, e caminhei até a janela. A rua estava iluminada por pisca-piscas pendurados nos postes. Um grupo de crianças corria com balões vermelhos, rindo alto. O cheiro de milho assado subia até o terceiro andar. Era véspera de Natal, e o mundo lá fora seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Vamos fazer uma coisa, meu amor, falei, beijando a testa dele. Hoje a gente vai jantar a ceia da vovó. Vai ter chester, farofa, salpicão, pavê de chocolate, tudo que você gosta. E amanhã a gente pensa no que fazer. Mas uma coisa eu te prometo, ninguém vai te obrigar a calar de novo. Nunca mais. Ele me abraçou com força, e pela primeira vez em 8 anos eu ouvi minha risada misturada à dele, um som pequeno, frágil, mas vivo. Enquanto colocava a mesa, arrumando os pratos de louça antiga que eram da minha mãe, minha mente não parava. Quem era esse Carlos? Onde ele morava? Será que Ana ainda falava com ele? E João? Como eu ia olhar nos olhos do meu filho sabendo o que sabia? O telefone tocou na mesinha de canto. Era Dona Rosa, a vizinha da frente, 72 anos, viúva como eu, sempre com um prato coberto de alumínio na mão e uma fofoca na ponta da língua. Maria, Feliz Natal. Não vai vir ceiar aqui, não? Fiz um peru recheado de pêssego que tá uma delícia. E tenho compadres com violão. Hoje não, Rosa. Estou com o Pedrinho. A gente fica quietinha aqui. Ela fez uma pausa. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa, quase conspiratória. Você tá bem mesmo, Maria? Sua voz tá estranha. Aconteceu alguma coisa. Olhei para Pedro, que arrumava os guardanapos com cuidado, cantarolando baixinho uma versão infantil de Jingle Bells. Aconteceu. Sim, respondi devagar. Mas ainda não sei o tamanho da coisa. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte. A noite estava só começando. E eu sentia, no fundo da alma, que aquele segredo que Pedro carregou por 8 anos era apenas a primeira porta a se abrir. A ceia daquela véspera de Natal foi a mais estranha da minha vida. Eu havia preparado tudo com antecedência, como fazia há décadas. O chester dourado na forma de alumínio, a farofa úmida de miúdos e bacon, o arroz soltinho com uvas passas e amêndoas, o salpicão colorido de maionese caseira, as rabanadas encharcadas de calda de açúcar e canela, e o pavê de chocolate que Pedro sempre lambia a colher antes mesmo de ir para a mesa. Tudo estava arrumado na toalha vermelha bordada à mão, herança da minha mãe, que dizia que Natal sem toalha de família não é Natal de verdade. Mas naquela noite a mesa parecia pequena demais para o peso que carregávamos. Pedro sentou-se na cadeira alta que ainda usava, mesmo já tendo crescido bastante, e olhava para os pratos com uma mistura de curiosidade e ansiedade. Ele pegava um pedacinho de tudo, mastigava devagar, e de vez em quando erguia os olhos para mim, como se quisesse confirmar que eu ainda estava ali, que eu não tinha fugido depois de ouvir a bomba que ele soltara. Eu mal conseguia engolir. Cada garfada parecia grudar na garganta. Eu o observava comer e pensava, 8 anos. 8 anos de silêncio. 8 anos em que eu achava que meu neto era especial, que tinha algum bloqueio emocional, que talvez fosse autista leve, que os médicos nunca explicavam direito. E o tempo todo era só medo. Medo de falar e destruir a família. Medo de perder o pai que o criava como se fosse dele. Vovó, você não comeu quase nada, ele disse de repente, com a voz ainda um pouco hesitante, como quem testa um instrumento que ficou guardado por muito tempo. É o calor, meu amor. Esse dezembro tá parecendo janeiro de interior. Forcei um sorriso. Mas olha que delícia esse pavê. Quer mais uma camada? Ele assentiu e estendeu o pratinho. Enquanto eu servia, ele perguntou baixinho. Vovó, amanhã o papai e a mamãe voltam. Não amanhã. Eles disseram que voltam no dia 28. Vão ficar mais uns diazinhos na praia, descansando. Ele baixou a cabeça. Ficou mexendo no garfo no prato. E se eu contar pro papai que eu falo? Ele vai ficar bravo. Meu coração apertou tanto que doeu fisicamente. Não, meu menino. Seu pai te ama mais do que tudo nesse mundo. Ele vai ficar, surpreso, sim. Mas bravo. Nunca. Ele só vai querer entender por que você guardou isso tanto tempo.
Pedro fez um pequeno e continuou comendo em silêncio por alguns minutos. Depois, como se tivesse tomado coragem, ergueu o rosto de novo. Vovó, o tio Carlos, ele é ruim. A pergunta me pegou desprevenida. Larguei a colher na mesa. Eu não sei, Pedrinho. Eu nem conheço esse homem. Mas se ele é seu pai de sangue, então ele tem uma parte de você que eu nunca vou entender direito. E isso me assusta um pouco. Ele assentiu devagar, como se entendesse mais do que uma criança de 8 anos deveria entender. Eu acho que ele não é ruim. Porque nos presentes ele sempre coloca um bilhetinho dizendo que me ama. Mesmo sem me conhecer. Aquilo me quebrou por dentro. Um homem que manda presentes anônimos para um filho que nunca abraçou. Um homem que respeita a distância imposta pela mãe da criança. Ou será que era só covardia? Eu não sabia. E não queria saber. Ainda não. Depois da ceia, lavei a louça enquanto Pedro assistia desenhos na TV, um especial de Natal com o Patati Patatá cantando Noite Feliz em versão infantil. Eu ouvia a risadinha dele de vez em quando e sentia uma gratidão imensa por aquele som. Mas ao mesmo tempo, uma angústia crescia. O que eu faria com aquilo tudo? Contar para João? Confrontar Ana? Procurar esse tal Carlos? Quando terminei a louça, enxuguei as mãos no pano de prato e fui até a sala. Pedro estava deitado no sofá, com a cabeça no meu travesseirinho de pescoço, os olhos semicerrados. Vem, vamos colocar você na cama. Amanhã a gente vai na Praça da República ver as luzes e comprar algodão doce. Ele se levantou obediente, mas antes de ir para o quarto parou na porta e virou para mim. Vovó, obrigada por não me mandar calar. Eu me abaixei na altura dele e segurei seu rostinho com as 2 mãos. Nunca mais, ouviu? A voz é sua. E ela é linda. Ele me abraçou forte e foi dormir. Eu fiquei na sala, sozinha, olhando a árvore de Natal. As luzinhas continuavam piscando, indiferentes ao caos que se instalava no meu peito. Sentei no sofá, peguei o celular e abri as fotos antigas. Passei por imagens de natais passados, João pequeno com o gorro de Papai Noel torto, Antônio me beijando debaixo do visco improvisado, eu e meu filho na ceia de 2014, o último Natal com Antônio vivo. Meu dedo parou em uma foto de 2015. Era a última ceia completa. Antônio ainda sorria, mas já estava mais magro, mais pálido. 2 meses depois, o acidente. A curva. A chuva. O caminhão que não freou. E eu fiquei viúva aos 55, com um filho de 28 anos que, de repente, precisou ser o homem da casa. Chorei baixinho, como sempre fazia quando lembrava dele. Mas daquela vez as lágrimas tinham um sabor diferente. Porque eu começava a questionar tudo. Será que eu realmente conheci meu marido? Será que havia segredos que ele levou para o túmulo? Será que a traição de Ana era uma espécie de eco de algo que aconteceu antes? O relógio marcou meia-noite. Fogos explodiram lá fora, primeiro tímidos, depois em sequência, enchendo o céu de São Paulo com cores que entravam pela janela entreaberta. Feliz Natal! Gritavam os vizinhos nos prédios ao redor. Eu não respondi. Não conseguia. Foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Aquela hora. Atendi com o coração na boca. Alô? Uma voz masculina, grave, um pouco rouca, hesitante. Dona Maria. Desculpe ligar tão tarde. Eu sei que é Natal. Meu nome é Carlos. Carlos Henrique. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu preciso falar com a senhora. Sobre o Pedro. Sobre Ana. Sobre tudo. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Como você conseguiu meu número? Foi a Ana. Há uns anos. Ela disse que, se um dia acontecesse alguma coisa, eu poderia ligar para a senhora. Silêncio do outro lado. Depois, ele continuou. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Só quero saber se ele está bem. E se ele já sabe quem eu sou. Olhei para o corredor escuro onde ficava o quarto de Pedro. Ouvi a respiração leve dele dormindo. Ele sabe, respondi, a voz quase inaudível. E agora eu também sei. Outro silêncio pesado. Então, a senhora acha que eu posso ver ele? Nem que seja de longe. Só uma vez. É Natal, Dona Maria. Eu nunca pedi nada. Mas esse ano tá sendo diferente. Eu fechei os olhos com força. Eu não sei, Carlos. Eu não sei de nada ainda. Mas uma coisa eu te digo, se você aparecer aqui sem eu permitir, eu chamo a polícia. Entendeu? Entendi. Eu respeito. Só, pense, por favor. Eu não vou sumir. Meu número vai ficar salvo aí. Ele desligou.
Eu fiquei olhando para a tela escura do celular por longos minutos. O som dos fogos ainda ecoava lá fora, mas dentro de mim era só silêncio. Um silêncio muito mais pesado do que o que Pedro carregou por 8 anos. A véspera de Natal tinha acabado de virar algo que eu nunca imaginei. O começo de uma verdade que podia destruir tudo, ou, quem sabe, reconstruir. O dia 25 de dezembro amanheceu quente e úmido, como se São Paulo tivesse decidido ignorar o calendário e transformar o Natal em pleno verão. O sol entrava pelas persianas entreabertas, batendo no chão de taco gasto e iluminando as migalhas de pavê que sobraram da ceia. Pedro acordou cedo, pulou da cama e correu para a sala com os cabelos arrepiados e o pijama torto. Vovó, tem presente. Eu sorri, apesar do peso no peito. Tinha embrulhado um conjunto de Lego, daqueles de castelo medieval que ele vivia pedindo na propaganda da TV, e colocado debaixo da árvore, junto com uma bola de futebol nova. Não era muito, mas era o que eu podia dar com a aposentadoria apertada. Tem sim, meu amor. Abre aí. Ele rasgou o papel colorido com uma alegria que me fez esquecer, por alguns segundos, a ligação da noite anterior. Enquanto montava as primeiras peças do castelo, eu preparei o café da manhã, pão de queijo quentinho, comprado pronto na padaria da esquina, café coado no coador de pano, suco de laranja natural e fatias de pera. Sentamos à mesa da cozinha, e ele falava sem parar, sobre o castelo, sobre os cavaleiros, sobre como o dragão ia ser vermelho porque dragão vermelho é o mais forte. Eu ouvia, assentia, sorria, mas minha mente estava em outro lugar. Carlos. A voz rouca no telefone. A promessa de que o número ficaria salvo. Eu não tinha salvado. Nem pretendia. Mas a presença dele já estava ali, como um fantasma invisível sentado à mesa conosco. Depois do café, vesti Pedro com uma camiseta vermelha de Natal e short jeans, passei protetor solar no rostinho dele, mesmo reclamando que coçava. E saímos para a Praça da República. Era tradição minha. Todo dia 25, levar o neto para ver as luzes que ainda estavam acesas durante o dia, comprar algodão doce e andar de pedalinho no lago artificial, se o calor permitisse. A praça estava cheia de famílias. Crianças corriam atrás de pipas coloridas, casais tiravam selfies embaixo da árvore de Natal gigante montada pela prefeitura, vendedores ambulantes gritavam picolé geladinho, milho assado quentinho. O cheiro de castanha assada misturava-se ao perfume doce das flores de Natal que algumas barracas vendiam. As luzes LED piscavam mesmo sob o sol forte, teimosas, como se não quisessem admitir que a noite tinha acabado. Pedro segurava minha mão e apontava para tudo. Olha a pipa de tubarão. Olha o Papai Noel de balão. Eu respondia com monossílabos, tentando me concentrar no agora. Mas então, perto do coreto, vi uma figura familiar, Lúcia, minha prima em 2º grau, que eu não encontrava pessoalmente há pelo menos 15 anos. Ela estava comprando um ramalhete de flores brancas, lírios, acho, e pagando com moedas contadas. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque frouxo, o vestido florido um pouco desbotado, mas o sorriso era o mesmo de sempre, largo, caloroso, um pouco triste nos cantos. Maria Helena. Meu Deus do céu. Ela largou as flores na mão do vendedor e veio me abraçar. Cheirava a talco e a café fresco. Lúcia, que coincidência. Coincidência nada, prima. Eu venho aqui todo dia 25 comprar flores pro túmulo da tia Clara. E você? Esse é o Pedrinho. Ela se abaixou para olhar o menino. Pedro, tímido de repente, escondeu o rosto na minha perna. É sim. Pedro, cumprimenta a tia Lúcia. Ele estendeu a mãozinha, mas antes que Lúcia pudesse apertar, disse baixinho. Eu falo, tia. Não sou mudo. Lúcia piscou, surpresa. Depois riu alto. Uma risada gostosa de quem não entende mas aceita. Mas que maravilha! Então o milagre do Natal aconteceu mesmo. Eu puxei Lúcia para um banco à sombra de uma figueira centenária. Pedro correu para brincar com outras crianças perto do lago. Nós duas nos sentamos, e o silêncio caiu pesado entre nós. Aquele silêncio de quem sabe que há muito para contar, mas não sabe por onde começar. Maria, o que aconteceu com o menino? Ele sempre foi quietinho nas festas de família. A gente achava que era trauma, ou coisa de nascença. Suspirei fundo. Era medo, Lúcia. Medo de falar e quebrar tudo. Ele descobriu, ou melhor, a mãe dele contou, que o João não é o pai biológico. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela levou a mão à boca. Meu Deus. Ana. A Ana que parece uma santinha. Assenti. Tem um homem chamado Carlos.
Ele liga ontem à noite. Quer ver o menino. Eu não sei o que fazer. Lúcia ficou quieta por um momento. Depois, como se lembrasse de algo antigo, murmurou. Família nossa sempre teve segredo guardado no armário, né? Lembra do tio Alberto. Guardou um filho fora do casamento por 20 anos. No Natal de 95, na ceia da casa da avó, o rapaz apareceu na porta. A avó quase teve um treco. Mas no fim foi bom. O menino virou neto. O tio Alberto virou pai de novo. Às vezes o segredo pesa mais que a verdade. Eu balancei a cabeça. Mas e se a verdade destruir tudo? João já sabe, Lúcia. Ele perdoou a Ana. Mas o Pedro fingindo mudo por medo, isso eu não aguento. Ela pegou minha mão. A pele dela era fina, marcada por veias azuis, mas o aperto era firme. E o Antônio? Você já pensou que talvez tenha coisas que você também não sabe? Meu estômago gelou. Como assim? Lúcia hesitou. Olhou para Pedro brincando ao longe, depois voltou os olhos para mim. Quando vocês casaram, eu era nova, mas ouvia as conversas das tias. Diziam que o Antônio tinha tido um caso antes de te conhecer. Uma moça do bairro da Moca. Ela engravidou e sumiu. Ninguém nunca soube o que aconteceu com a criança. Mas as tias falavam que o Antônio guardava a culpa. Que por isso ele era tão bom pai pro João, como se quisesse compensar. As palavras dela caíram como pedras no meu peito. Antônio. Meu Antônio, que me carregava no colo quando eu chorava, que trabalhava dobrado para me dar uma casa própria, que morreu me prometendo que ia cuidar de nós do céu. Tinha um filho ilegítimo. É boato, Lúcia. Tem que ser boato. Pode ser. Mas boato não nasce do nada, prima. E você mesma disse, segredos de família. Às vezes eles pulam de geração em geração. Pedro voltou correndo, suado e sorridente, com uma flor que alguém deu para ele. Vovó, olha. É para você. Peguei a flor, uma margarida simples, e prendi no cabelo. Mas minha mente não estava mais ali. No caminho de volta para casa, o sol já baixando, Pedro tagarelando sobre os pedalinhos que não pegamos porque a fila estava grande, eu pensava nas cartas que vi no sótão anos atrás. Cartas que eu nunca abri direito. Cartas endereçadas a Antônio, com letra feminina. Eu as guardei achando que eram antigas, de antes de mim. Mas e se não fossem? Chegamos em casa exaustos. Pedro tomou banho, comeu um sanduíche e adormeceu no sofá assistindo desenho. Eu subi no banquinho da cozinha, abri o armário alto e puxei a caixa velha de sapatos onde guardava papéis antigos. As cartas estavam lá. 3 envelopes amarelados. Abri o primeiro com mãos tremendo. Meu querido Antônio, o bebê mexeu pela primeira vez hoje. É uma menina. Venha logo. Com amor, Isabel. A data, 1978. Um ano antes de João nascer. Meu mundo girou. Sentei no chão da cozinha, as cartas espalhadas ao meu redor, e chorei como não chorava desde o enterro dele. Porque, de repente, o segredo de Pedro não era mais o único. Era só o mais recente. O resto do dia 25 passou como um borrão. Depois de encontrar as cartas de Isabel, fechei a caixa com tanta força que o fundo de papelão rasgou. Guardei tudo de volta no armário alto, como se esconder as provas pudesse apagar a dúvida que agora morava no meu peito. Pedro acordou da soneca da tarde pedindo para brincar com o Lego novo. Montei o castelo com ele no chão da sala, mas minhas mãos tremiam. Cada peça que encaixava parecia um lembrete. A família que eu achava sólida era feita de rachaduras antigas. Às 5 da tarde, bateram na porta. Era Dona Rosa, trazendo uma travessa coberta com papel alumínio. O cheiro de bolo de nozes e canela invadiu o apartamento. Feliz Natal atrasado, vizinha. Fiz demais e pensei, a Maria e o Pedrinho vão gostar. Entrei com ela na cozinha. Rosa era viúva há 20 anos, morava sozinha no apartamento da frente. E tinha o dom de aparecer exatamente quando eu mais precisava de alguém para ouvir sem julgar. Servi café para nós duas, e Pedro correu para o quarto com um pedaço de bolo na mão. Rosa sentou, me olhou nos olhos e disse, sem rodeios. Você tá com uma cara de quem viu fantasma, Maria. Me conta. Eu contei. Tudo. O silêncio quebrado de Pedro, a revelação sobre Carlos, a ligação da meia-noite, as cartas de Isabel. Quando terminei, as lágrimas escorriam sem barulho. Rosa ouviu em silêncio, mexendo o café devagar. Quando eu parei de falar, ela pegou minha mão. Primeiro, o menino falar é bênção, não castigo. Segundo, o Antônio. Ah, menina, homem nenhum é santo.
Mas isso não significa que ele não te amou de verdade. Talvez ele tenha guardado aquelas cartas por culpa, por saudade de uma vida que não escolheu, ou só porque era fraco para jogar fora. Mas olha para você. Criou o João sozinha depois que ele se foi. Criou o neto. Você é a forte da família. Não deixa uma carta velha roubar isso. E o Carlos? Perguntei, a voz rouca. Rosa suspirou. Esse aí é o pai biológico, mas não é o pai. O pai é o João, que acorda de madrugada para dar remédio quando o menino tem febre, que trabalha dobrado para pagar a escola particular. Se esse Carlos quiser aparecer, que apareça com humildade. Mas você decide o ritmo. Não deixa ele ditar. Ela ficou mais um pouco. Conversamos sobre coisas leves, a neta dela que ia casar no ano que vem, o preço absurdo do pernil no mercado, e depois foi embora, deixando a travessa de bolo e um abraço apertado. Quando a porta se fechou, olhei para o celular. O número de Carlos ainda estava lá, na lista de chamadas recentes. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Hesitei. Depois, disquei. Ele atendeu no segundo toque. Dona Maria. Sou eu. Silêncio do outro lado. Depois, a voz rouca, quase aliviada. Obrigado por ligar. Não estou ligando para te convidar para a ceia, falei seca. Estou ligando para entender. Por que você quer ver o menino agora? Depois de 8 anos. Ele respirou fundo. Porque a Ana me disse, há uns meses, que o Pedro estava diferente. Mais quieto ainda. Ela achava que era culpa do segredo. Eu pedi para ela contar para ele a verdade. Ela disse que não conseguia. Então eu esperei. Mas ontem, quando soube que eles viajaram e deixaram ele com a senhora, eu pensei, talvez seja a hora. Não para tomar ele. Para mostrar que existe. Para ele saber que tem mais uma pessoa no mundo que o ama. Amor de longe não basta, Carlos. Eu sei. Por isso nunca forcei. Mas agora, se ele já sabe, se ele fala, eu queria pelo menos olhar nos olhos dele. Nem que seja uma vez. De longe. Na rua, num parque. Sem falar com ele, se a senhora não quiser. Meu coração batia forte. Parte de mim queria gritar, mandar ele sumir. Outra parte, a mais velha, a que carregava as cicatrizes de tantas perdas, entendia o que era querer ver um filho e não poder. Eu penso, respondi. Mas tem condições. Primeiro, nada de aparecer sem aviso. Segundo, se eu deixar, é só olhar. Nada de conversa, nada de presente na mão. Terceiro, o João decide no final. Ele é o pai. Entendido. Tudo o que a senhora quiser. Desliguei sem me despedir. Fiquei olhando para o vazio por longos minutos. Pedro apareceu na porta da cozinha, com farelo de bolo no canto da boca. Vovó, com quem você estava falando? Com um amigo antigo, menti pela primeira vez para ele. Vamos ver desenho. Ele assentiu e correu para o sofá. Liguei a TV, mas minha mente estava longe. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, sentei na varanda minúscula do apartamento. O céu de São Paulo estava limpo, cheio de estrelas que lutavam contra a poluição luminosa. Os prédios ao redor ainda tinham luzes de Natal nas janelas. Alguém tocava Silent Night num violão distante. Eu chorei de novo, não de raiva, mas de cansaço. Cansaço de carregar segredos que não eram meus. Cansaço de ser a única que sabia. No dia 26, João mandou mensagem de bom dia com foto. Ele e Ana na praia, sorrindo, o mar verde atrás. Saudades, mãe. Pedro tá bem. Respondi com foto dele montando o castelo de Lego. Tudo ótimo. Feliz aqui. Mentira branca. Mas necessária. No dia 27, decidi. Liguei para Carlos de novo. Dia 28, às 16 horas, no Parque Ibirapuera, perto do Lago dos Patos. Eu e o Pedro vamos passear. Você pode ficar a uns 50 metros. Olhar. Só isso. Se ele te ver e perguntar, eu explico. Mas não se aproxime. Obrigado, Dona Maria. Deus te abençoe. Desliguei e senti um peso sair e outro entrar. No dia 28, acordei cedo. Preparei uma mochila com água, protetor solar, sanduíche. Pedro estava animado. Vamos ver os patos de novo. Sim, meu amor. Vamos. Chegamos ao parque por volta das 13h30. O sol ainda forte, mas uma brisa gostosa soprava. Pedro correu na frente, jogando pedrinhas no lago. Eu sentei num banco, de olho nele e de olho ao redor. Lá estava ele. Uns 50 metros, como combinado. Alto, magro, camisa polo azul, boné. Não tirava os olhos de Pedro.
Quando o menino riu alto ao ver um pato nadando, vi os ombros de Carlos tremerem. Ele enxugou o rosto com a manga. Não se aproximou. Só ficou ali, olhando, como um homem que vê o sol depois de anos na sombra. Pedro virou para mim. Vovó, aquele homem tá chorando. Olhei. Carlos já se afastava, devagar, de costas. Talvez ele esteja feliz, meu amor. Às vezes a gente chora de felicidade. Pedro deu de ombros e voltou a brincar. Quando voltamos para casa, o celular tocou. Era João. Mãe, chegamos amanhã cedo. Podemos passar aí para pegar o Pedrinho e jantar juntos. Meu estômago gelou. Claro, filho. Venham. Tem muita coisa para conversar. Desliguei. Olhei para Pedro dormindo no sofá, exausto do dia. A hora da verdade estava chegando. E eu, pela primeira vez em anos, não sabia se estava pronta. O dia 29 de dezembro amanheceu cinzento, com uma garoa fina que São Paulo insistia em mandar mesmo no fim do ano. Eu acordei cedo, antes mesmo do despertador, com o peito apertado como se alguém tivesse amarrado um nó de barbante em volta do coração. Pedro ainda dormia profundamente no quartinho, abraçado ao dragão de pelúcia que ganhará de presente de Natal. Olhei para ele um longo tempo, as bochechas coradas, os cílios longos, a respiração calma. Ele era a prova viva de que o amor pode existir mesmo quando a verdade é complicada. Preparei a casa como se fosse uma batalha. Limpei a sala, tirei as decorações de Natal que já começavam a parecer tristes, as luzinhas da árvore piscando fracamente, as guirlandas murchando, mas deixei a toalha vermelha na mesa, porque, no fundo, eu ainda acreditava que o Natal não tinha acabado. Fiz uma lasanha de panela, a favorita de João, salada de maionese com batata, frango assado com ervas, e de sobremesa, o pavê de chocolate que Pedro ajudou a montar na véspera. Tudo cheirava a lar, a família, a perdão. João e Ana chegaram por volta do meio-dia. Ouvi o interfone e o coração disparou. Abri a porta com um sorriso forçado que logo se desfez quando vi os rostos deles. João com olheiras fundas, Ana com os olhos vermelhos de quem chorou a viagem inteira. Eles entraram em silêncio. Pedro correu para os braços do pai. Papai! Mamãe! João o ergueu no colo, apertando forte, como se quisesse fundir o menino ao peito. Ana ficou parada na porta, olhando para mim com uma mistura de culpa e súplica. Mãe, a gente precisa conversar. Sentei todos na sala. Pedro, sentindo o clima pesado, foi brincar no quarto com o Lego, mas deixou a porta entreaberta, como se quisesse ouvir tudo. Comecei eu. Sem rodeios. Pedro falou. Desde a noite que vocês foram embora. Ele contou tudo, o segredo, o Carlos, os presentes anônimos. E eu conversei com o Carlos. Ele viu o menino no parque, de longe. Não falou com ele. Só olhou. João baixou a cabeça. Ana cobriu o rosto com as mãos. Eu sinto muito, Maria. Eu nunca quis que isso doesse tanto. Mas doeu, respondi, a voz tremendo. Dói ver meu filho carregando isso sozinho. Dói ver meu neto fingindo ser mudo por medo de perder o pai. Dói saber que eu não percebi nada. João ergueu os olhos. Estavam cheios d'água. Mãe, eu descobri há 2 anos. Ana me contou numa noite que a gente brigou feio. Eu perdoei. Porque eu amo Pedro como se ele fosse meu. Ele é meu. Mas eu não contei pra ninguém. Nem pra você. Achei que, se eu guardasse, ia passar. Ana soluçou. Eu errei, Maria. Errei feio. Mas o Carlos, ele nunca quis atrapalhar. Ele só queria saber que o filho estava bem. Eu pedi pra ele não se aproximar. Mas o Pedro começou a perguntar coisas, e eu contei pedaços. Achei que ele não ia lembrar. Pedro apareceu na porta do quarto. Todos congelamos. Eu lembro, mamãe. Mas eu não queria que o papai fosse embora. Por isso eu calei. João se ajoelhou na frente dele. Filho, eu nunca vou embora. Nunca. Você é meu menino. Meu Pedro. Não importa o sangue. Importa o amor. E eu te amo mais que tudo. Pedro correu para os braços dele. Os dois choraram juntos, um choro baixo, adulto misturado com infantil, que parecia lavar anos de silêncio. Ana se aproximou de mim devagar. Me perdoa, sogra. Olhei para ela. Vi a menina assustada que entrou na minha casa 8 anos atrás, de mãos dadas com meu filho. Vi a mulher que errou, mas que continuou criando, amando, cuidando. Perdoo, falei, e abracei ela. Mas a partir de agora, nada de segredos. Combinado. Ela assentiu, chorando. Naquela tarde, Carlos ligou.
Eu atendi na sala, com todos ouvindo. Dona Maria, eu vi ele no parque. Foi suficiente. Ele é lindo. Parece feliz. Ele está, respondi. E o João é o pai dele. Mas, se um dia o Pedro quiser te conhecer, a gente conversa. Sem pressão. Sem segredo. Obrigado. Feliz ano novo para vocês. Desliguei. Foi o fim daquela sombra. À noite, fizemos a ceia. Não era mais Natal, mas era família. A mesa estava cheia, lasanha fumegante, risadas, histórias antigas. João contou como conheceu Ana na faculdade. Ana contou como aprendeu a fazer pavê comigo. Pedro falou sem parar, sobre o castelo de Lego, sobre os patos do parque, sobre como agora ele não precisava mais fingir nada. Quando a meia-noite se aproximou, fomos para a varanda. Os fogos do Réveillon começaram a explodir no céu de São Paulo, primeiro tímidos, depois em cascata, vermelhos, dourados, verdes, iluminando os prédios, o concreto, as nossas caras molhadas de lágrimas. Pedro subiu no colo de João. Ana encostou a cabeça no ombro dele. Eu fiquei ao lado, sentindo o braço de meu filho ao redor dos meus ombros. Feliz ano novo, vovó. Feliz ano novo, meu amor. Naquele momento, pensei em Antônio. Pensei nas cartas de Isabel, no filho que talvez existisse em algum lugar, na culpa que ele carregou em silêncio. Pensei que segredos são como feridas. Se não forem abertas, infeccionam. Mas quando são lavadas com verdade e perdão, cicatrizam. Eu não sabia se um dia ia procurar aquele possível meio-irmão de João. Talvez não. Talvez sim. Mas naquele instante, olhando os fogos, com minha família ao redor, eu soube que o amor que construímos era maior que qualquer segredo. A garoa parou. O céu clareou um pouco. E eu, aos 65 anos, senti pela primeira vez em muito tempo que o futuro não era só saudade do passado, era esperança. Pedro olhou para mim e sussurrou. Vovó, eu te amo. Eu também, meu menino. Eu também. E ali, entre os últimos fogos e o cheiro de pólvora no ar, a família que quase se perdeu se reencontrou. Fim.